Então, vamos, nessa semana, falar de duas parashiot. Nessa semana, a gente lê a Parashat Tazria e a Parashat Metzorah. Elas são parashiot que, classicamente, a gente já lê essas parashiot juntas, na verdade, e elas têm um assunto em comum, que é a tsarat, aquela doença que, apesar de ser uma doença espiritual, ela tem uma manifestação física. E a ideia dessa manifestação física é justamente para as pessoas entenderem que elas estão cometendo um erro e poderem fazer tchuvá, poderem se arrepender aqui dos erros que eles estão cometendo. Então, a primeira Parashat Tazria, ela vai falar principalmente de como você identificava isso. Tem manchas, e a mancha tem que ser uma mancha branca, tem algumas características, os pelos que apareceram, os pelos em cima dessa mancha, eles ficavam brancos, também essa mancha tinha uma aparência que ela está profunda na pele. Se mexesse, não é que ela realmente estava mais profunda, mas estava algum tipo de ilusão de ótica, que essa mancha ela está mais profunda na pele do que o resto da pele, e isso são os indicadores que essa mancha era sarat. E essa mancha ela tinha que ser mostrada para um Cohen, então a pessoa que está infectada com essa suposta tsarat, porque quem vai decidir se é tsarat ou não é a própria pessoa, é o Cohen, e obviamente que não é a própria pessoa, senão ninguém nunca ia assumir que está com tsarat. Isso é parte aqui das nossas neguiot, dos nossos subornos que a gente acaba tendo na vida, mas o ponto aqui é que tem que ser levado para o Cohen, e o Cohen vai olhar e o Cohen vai identificar. E um dos pontos aqui que a gente vai tentar entender hoje, por que que tem que ser justamente o Cohen. E se o Cohen ele dissesse que a pessoa está infectada, realmente que isso é tsarat, imediatamente a pessoa tem que se isolar, ela tem que sair do acampamento, ela tem que sair de dentro da cidade onde ela vivia, ela tem que ir para fora do acampamento, ela tem que ir para fora da cidade, num lugar desabitado, e ela vai ficar nesse lugar até que ela vai conseguir se recuperar. Isso envolve, obviamente, um processo de tchuvá, um processo de arrependimento, da pessoa entender o erro que ela cometeu. Por que que ela vai ficar fora do acampamento? Porque ela teve uma conduta antissocial. Ela normalmente, a tsarat vem através do lashon hara, de falar mal das pessoas, de denegrir, ou dar rehilut, que é fazer fofoca, jogar um contra o outro. Você quis afastar pessoas, você quis denegrir pessoas. No final das contas, Deus fez com que você fosse afastado, você fosse denegrido aos olhos de todo mundo. A vergonha, essa pessoa, todo mundo ficava sabendo que essa pessoa teve que sair do acampamento, que essa pessoa fez lashon hara. Então, tudo isso era uma bondade de Hashem, é uma maneira que Hashem tem de despertar as pessoas para consertar os erros que elas cometeram. E, infelizmente, hoje em dia a gente já não tem mais a tsarat, como não tem mais a forma de purificação que dependia de korbanot, dependia de uma série, entre aspas, uma cerimônia um pouco complexa, uma cerimônia difícil de ser feita, e uma cerimônia incômoda também, que tem que raspar todos os pelos do corpo. Então, tudo isso era para causar o máximo de incômodo possível naquele que fala o Lashon Hara. Hoje não temos mais o Beit HaMikdash, então também não tem mais a Tzarat, fisicamente falando, essa manifestação física da Tzarat. Mas a Tzarat continua causando manchas na nossa Neshama, direto na nossa alma. Por isso que o Lashon Hara, o Hafetz Haim dedicou a vida inteira dele para ensinar as leis de Shmirat HaLashon, o cuidado com a fala, e ele ressalta muitas vezes a gravidade do Lashon Hara, o estrago que o Lashon Hara faz no mundo material, no mundo espiritual, mas, acima de tudo, não o estrago que o Lashon Hara faz na vida dos outros. Isso também tem um efeito social negativo. Infelizmente, o Lashon Hara pode causar perdas para as pessoas, sofrimento, pode causar terminar um casamento através de boatos, pode causar o desemprego de uma pessoa se vai chegar o boatos no ouvido do chefe.
infelizmente, não faltam histórias reais. Para quem acha que não, o Lashon Hará é exagero aí esses rabinos aí são tudo exagerados, não faltam histórias reais de tragédias que aconteceram desde a Torá. A Torá traz algumas tragédias que aconteceram por causa do Lashon Hará, entre elas a destruição de uma cidade inteira de Koanim, a cidade de Nov, por ninguém mais, ninguém menos do que Shaul HaMelech, um grande tzadik, uma pessoa incrivelmente elevada, e por força do Lashon Hará, ele acabou suspeitando que uma cidade inteira de Koanim, eles estavam apoiando uma rebelião contra o rei, e qualquer um que é rebelde contra o rei, ele tem pena de morte. O próprio rei pode decretar pena de morte para esses rebeldes, mas obviamente não era o caso, eram tzadikim, esses Koanim, inclusive o Kohen Gadol, eram pessoas extremamente elevadas, extremamente puras, sagradas, e foram mortos aqui por causa do Lashon Hará. Então, também na nossa vida, não precisa chegar em mortes e assassinatos, mas destruição de honra das pessoas, pessoas que perderam o emprego, pessoas que tiveram problemas em relacionamentos, no casamento, com amizades. Infelizmente, isso todo mundo conhece, muitas histórias. Então, quer dizer, não é uma invenção, não é um exagero, é um problema real. E os nossos sábios falam que também a destruição do Beit HaMikdash, ele foi causado pelo Lashon Hará, pelo Sinat Hinam, o ódio gratuito. São dois colegas que sempre andam juntos. O ódio gratuito e o Lashon Hará. Quando a gente odeia alguém, a gente já tem uma alegria especial, tem um prazer especial de falar mal dessa pessoa. Então, aqui a gente tem dois amigos inseparáveis, o Lashon Hará e o Sinat Hinam. Nosso segundo Beit HaMikdash foi destruído pelo Lashon Hará e pelo Sinat Hinam, e há quase 2000 anos não tivemos méritos de construir. Então, os nossos sábios, eles trazem uma ideia impressionante. Se para destruir um prédio, uma construção que já existia, foi suficiente o Lashon Hará e o Sinat Hinam, para impedir a reconstrução, muito mais a força do Lashon Hará, ela é capaz de impedir a vinda do Mashiach, ela é capaz de impedir a reconstrução do nosso Beit HaMikdash, que a Shekhinah, que a presença de Deus volte a estar com a gente possa sentir isso, como a gente sentia antigamente, quando tinha o Beit HaMikdash, a pessoa ia para o Beit HaMikdash, ele saía renovado, a pessoa que está com problema de emuná, a pessoa que está com dificuldades, ele vai lá, ele sente a presença de Deus. A gente perdeu tudo isso por causa do Lashon Hará. A verdade é que tudo começou com o Lashon Hará, lá no deserto, o Lashon Hará, infelizmente, que fizeram da terra de Israel. Isso fez com que o povo não pudesse entrar, quer dizer, ficaram 40 anos no deserto, e a gente tem também toda a galuto, o início da galuto do povo judeu, a primeira galuto que foi em Mitzrayim, como começou? Com o Lashon Hará que o Yosef fez dos irmãos, com as melhores intenções. Ele queria ajudar os irmãos, ele foi falar mal dos irmãos para o Yaakov, para o pai, para que o Yaakov ele desse um jeito nos filhos. Na verdade, ele não entendeu nada, ele viu situações, ele julgou de uma maneira precipitada, ele julgou para o lado negativo, ele deveria ter din lekavzhut, ter julgado para o bem, por mais que ele fez com as melhores intenções do mundo, ele acabou fazendo, tropeçando em Lashon Hará, ele foi castigado, ele foi vendido como escravo lá para o Egito, ele passou 10 anos na prisão por causa do Lashon Hará de cada um dos 10 irmãos. Ele causou Sinat Hinam, o ódio gratuito. Os irmãos começaram a odiar o Yosef, tudo isso por causa do Lashon Hará. Então a gente pega o Shoresh, a raiz, e a primeira galuto, o primeiro exílio da humanidade, qual foi? Quando Adam Arishon foi expulso do Gan Eden. Já foi uma galuta, já é um exílio. Estavam lá no Gan Eden com a presença de Deus, com tudo de bom, imortalidade. Aonde começou o problema? O Lashon Hará da cobra. A cobra começou a fazer Lashon Hará do Criador do mundo, começou a falar para Havá, não é que Deus proibiu comer todos os frutos, então começou já a jogar um veneno, a injetar um veneno no ser humano, que é o veneno do Lashon Hará. Então, a gente já entendeu aqui a gravidade do Lashon Hará, todas as galuyot, todos os exílios estão ligados, de certa maneira, com o Lashon Hará, é a causa principal de todos os exílios, fisicamente falando e espiritualmente falando também. Por isso que a gente precisa aproveitar
quando tem essas duas parashiot, Tazria e Metzorá, é uma oportunidade, é uma mataná, é um presente de Hashem para a gente fazer um Heshbon HaNefesh, a gente começar a pensar um pouco mais, a refletir um pouco mais, a olhar para a gente mesmo. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa sobre Lashon Hara e a pessoa falou, olha, às vezes escapa o Lashon Hara, quando a gente viu, já fizemos Lashon Hara, e fala, ai meu Deus, eu fiz Lashon Hara, isso já é uma malá, isso já é uma qualidade, a pessoa que faz esse, ai meu Deus, ele ainda tem alguma esperança que ele vai consertar, pior ainda, aqueles que fazem Lashon Hara e não tem freio na boca e não se importam, não botam a mão na cabeça, meu Deus, eu fiz uma transgressão grave. Então, Alevai, pelo menos que a gente possa sentir esse, ai meu Deus, eu fiz Lashon Hara, isso já é um caminho, isso já é um início de uma tshuva, a pessoa fica mal, esse arrependimento já é positivo, não é suficiente, obviamente, a gente precisa de muito mais do que, ai meu Deus, a gente precisa ter a força de não cair na transgressão, mas já é um começo, Bezerrat Hashem, que a gente pelo menos preste um pouco mais atenção na nossa fala, preste um pouco mais tenha um pouco mais de cuidado aqui com o que a gente fala para não denegrir, vamos tentar não falar de pessoas, porque mais cedo ou mais tarde, falando de pessoas, vai acabar em Lashon Hara, tem tanta coisa bonita para a gente falar, a gente fica aqui no nosso shiur 1 hora falando sem parar, e não precisa falar Lashon Hara, dá para falar de Torá, dá para falar de ideias, dá para falar Bezrat Hashem, de coisas elevadas, a gente não precisa ficar falando sobre pessoas. Então, vamos ver aqui dois pontos interessantes que chamam a atenção na nossa paraxá, e, de novo, vamos trazer para a nossa vida, vamos tentar aplicar isso para a nossa vida. Primeiro ponto que chama a atenção é que a pessoa que está com essas manchas, ele não sabe ainda se é tzarat ou não, ele precisa ir para o Cohen, e o Cohen vai decidir, o Cohen que vai avaliar, e ele que vai dar a palavra final, tamé ou tahor. Se ele falar tamé, você está impuro, começa o processo agora de purificação, de cura primeiro, que essa tzarat, ela pare de evoluir, e ela comece, ao contrário, ela comece a ser curada, e depois a pessoa vai passar por um processo de purificação, como a gente falou, um processo extremamente, entre aspas, doloroso, não dor física, mas é vergonhoso todo o processo e todos os simbolismos do processo. Por exemplo, a pessoa tinha que trazer passarinho, simbolizando que o passarinho o tempo inteiro fica piando, também quem faz Lashon Hara fica piando o tempo inteiro, tinha que trazer um pouco de um cedro, a casca do cedro. O cedro é uma árvore gigantesca, representa a gavá. Sabe por que você fala Lashon Hara dos outros? Porque você se acha melhor que os outros. Se você tivesse preocupado com os seus defeitos, com os seus problemas, você não ia estar falando Lashon Hara das outras pessoas. Então, isso tem a ver com a gavá, com o orgulho de se achar melhor que uma outra pessoa. Então, eu posso criticar ele, eu posso falar mal de uma outra pessoa. Então, tudo isso começava com o decreto feito pelo Cohen. O Cohen vai avaliar e ele vai avisar se é tahor ou se é tamê, se está puro ou se está impuro. Tinha uma situação intermediária também, só para a gente mencionar, quando existe uma dúvida, quer dizer, existe a presença das manchas brancas, mas os outros sinais, que são sinais absolutos de que é tzarat, que é, por exemplo, os pelos brancos em cima da mancha, ou essa aparência mais profunda, isso não tem ainda. Então, o Cohen ele pode ficar na dúvida se é tzarat ou não é tzarat, e ele pode mandar a pessoa para uma quarentena. Ele vai ficar por 7 dias fechado, fora do acampamento, já que tem uma dúvida que talvez seja tzarat, e tem muitas opiniões que a tzarat, inclusive, ela é contagiosa. Se pessoas tivessem contato com alguém com tzarat, eles poderiam também ficar com tzarat. Então, ela tem que se isolar fora do acampamento e esperar por 7 dias para uma nova visita do Cohen, e o Cohen vai checar se teve alguma mudança, quer dizer, se teve alguma evolução, se as manchas começaram a se espalhar, isso já é um mau sinal, ou se apareceram os pelos brancos ou essa aparência profunda. Então, o Cohen ele decretava que agora sim você está com tzarat absoluta, uma tzarat verificada. Ou ele pode falar, pode acontecer o contrário, né, de diminuir
essa mancha e não aparecer nenhum outro sinal. Então, essa pessoa vai fazer também um processo mais simples de purificação e vai poder voltar para a sua vida normal. Então, o Cohen, ele é a chave, o Cohen é aqui o início do processo, tanto para começar a Tzarat quanto para terminar aqui a Tzarat, já que muitas coisas aqui no final da Tzarat vão ser feitas dentro lá do Beit HaMikdash, do Mishkan, com a presença, com a participação do Cohen. O Cohen é peça-chave aqui. Então, a grande pergunta essas manchas, quer dizer, esses sinais, essas características, obviamente tem que ser alguém baqui, tem que ser alguém, um grande conhecedor, um grande entendedor para saber, porque tem tipos de brancos. O Talmud, ele se aprofunda bastante, que cor que tem que parecer com a clara do ovo ou com a neve, tem várias opiniões de como tem que ser essa cor para ser tzarat. Isso qualquer grande estudioso, um grande Talmid Chacham, que sabe todos os detalhes, que estudou, ele estudou o Shulchan Aruch, ele estudou o Rambam, ele sabe todos os detalhes sobre Tzarat. Por que ele não pode decidir se é Tzarat ou não? Vai lá no Talmid Chacham, vai lá no Gadol Hador, no grande sábio da geração, e ele vai te dizer se é Tzarat ou não. Não pode. Tem que ser no Cohen. Por que o Cohen ele tem uma participação tão central aqui? Nesse assunto aqui da Tzarat. E um segundo ponto interessante, em geral, quando fala dos serviços feitos no Mishkan, no templo móvel, ou outras coisas, né, que precisava dos Kohanim, é usado algumas vezes a linguagem Cohen, ou algumas vezes os filhos de Aaron, os Kohanim. Mas, em especial aqui em Tzarat, algumas vezes aparece os filhos de Aaron, os Kohanim, e também, algumas vezes, a maioria das vezes, o Aaron e seus filhos. Quer dizer, tem alguma coisa aqui em Tzarat que o nome de Aaron ele é repetido muitas vezes. Parece que é alguma condição sine qua non, que se não tiver alguma coisa relacionado com Aaron, mesmo que, obviamente, todos os descendentes de Aaron são os Kohanim, mas nos outros serviços não tem isso de estar tão preso no nome de Aaron. Mas em Tzarat sempre está amarrado com o nome de Aaron a Cohen. Então, muitas vezes que vão aparecer nos Psukim, isso aparece, o nome de Aaron ele é mencionado. Por que tem essa ligação tão forte da Tzarat com o Aaron a Cohen? Fala para a gente o Rav Yohanan Zweig, que muito frequentemente, olha que interessante, isso acontece muito na nossa vida. Vamos entender por que as pessoas falam tanto Lashon Hara. Óbvio, tem um pouco da ignorância. Muitas pessoas não conhecem as leis de Shmirat HaLashon, quanto tem que ser cuidadoso. Algumas vezes você chama a atenção de alguém, alguém começa a fazer Lashon Hara, você chama a atenção da pessoa, não fala isso que é Lashon Hara. E qual é a resposta da pessoa? Não é Lashon Hara, eu estou falando a verdade. Quer dizer, justamente por ser verdade é Lashon Hara. Se fosse mentira, é uma outra transgressão chamada Motzi Shemra, ainda mais grave, mas quer dizer, isso de não é Lashon Hara porque é verdade. Isso é uma ignorância que as pessoas, infelizmente, muitas pessoas têm de achar que se eu estou falando a verdade, não tem problema, eu posso denegrir, eu posso destruir a vida do outro, eu estou falando a verdade, não tem nenhum problema. Deus não gosta que a gente fale a verdade? Não. Nem sempre Deus gosta que fale a verdade. Quando a verdade machuca o outro, a verdade destrói a vida do outro, isso não é a vontade de Hashem, que a gente saia falando a verdade na cara de todo mundo. Então, muita gente acha que isso é um bom traço de caráter. Eu falo tudo na cara das pessoas, isso não é um bom traço de caráter. Tem que saber, tudo na vida existem midot, existem medidas do que é o certo, o que é o errado, não é o que a gente acha, é o que o Criador do mundo, ele acha que é o correto e o que é incorreto na vida. Então, Rav Yohanan Zweig, ele fala que tem mais um motivo por que as pessoas falam tanto Lashon Hara, porque muitas vezes a pessoa vai validar o valor dele, ele não sabe quanto ele vale, então ele vai fazer isso relacionado com as outras pessoas em volta. Então, a autoestima da pessoa depende muitas vezes de encontrar falhas e defeitos nos outros. Eu me sinto um pouco mais tranquilo se eu vejo que os outros também fazem coisas erradas, eu vejo que os outros também têm defeitos. Isso me tranquiliza um pouco, eu não sou o único, eu não sou o pior do mundo. Olha, tem gente que tem
um monte de defeitos. Infelizmente, a pessoa, ao invés de entender o valor dela intrínseco e o potencial que ela tem, ela acaba se valorizando através da comparação com as outras pessoas em volta. Então, isso acaba, infelizmente, transformando o ser humano num especialista em procurar os defeitos das pessoas. Tudo isso para quê? Para se valorizar. Isso tem um nome, os nossos sábios chamam isso de leitkabed bekalon haverecha. Você se elevar, você ter kavod, ter honra, através da vergonha do seu companheiro. Isso é gravíssimo. Isso é uma das piores transgressões que uma pessoa pode fazer, humilhar alguém para se elevar. Então, ao invés da pessoa se esforçar, da pessoa mostrar o valor dela, ela quer se elevar humilhando o outro, pisando no outro, mostrando os defeitos de uma outra pessoa. Isso é gravíssimo. Então, isso é o normal das pessoas, mas tem alguém que foge completamente dessa regra, e esse alguém se chama Aaron Cohen, o nosso primeiro Cohen Gadol da história. Não é à toa que Hashem escolheu o Aaron Cohen, as midot que ele tinha, os traços de caráter maravilhosos que o Aaron Cohen ele tinha. Ele era uma pessoa diferente. Ensina para a gente o Hillel no Pirkei Avot. Hillel Omer, Avei mitalmidav shel Aaron, sejam dos discípulos de um dos alunos do Aaron Cohen, Oev Shalom verodev Shalom, aquele que amava a paz e corria atrás, ele não ficava sentado, ele ia atrás, ele vê que duas pessoas brigaram e viraram inimigos, ele ia lá e ele convencia as pessoas a voltarem a ser amigos. Oev et abriot ve karvan la Torá, ame todas as criaturas e aproxima elas dos caminhos da Torá. Como ele fazia isso? Ele sabe que alguém fez uma transgressão, ele ia lá, ele elogiava a pessoa, você é um tzadik, me dá um abraço, eu gosto tanto da tua retidão, e a pessoa pensava com ela mesma, que vergonha, eu acabei de fazer uma transgressão tão grave, se o Aaron Cohen soubesse o que eu fiz, ele teria atravessado a rua de vergonha de mim, e ele veio me abraçar, me chamar de tzadik. Eu preciso melhorar, e essa pessoa fazia tchuvá, ele aproximava as pessoas da Torá, ele aproximava as pessoas umas das outras, ele resolvia problemas de shalom bait, de marido e esposa, de amigos, e ele tinha um sucesso muito grande. E a medida do sucesso do Aaron, quando Moshe Rabbeinu faleceu, está escrito que a maioria do povo chorou pela morte de Moshe Rabbeinu. Quando Aaron faleceu, está escrito que o povo inteiro chorou. Qual era a diferença? Moshe, e isso não está errado, obviamente, mas o Moshe é o juiz do povo. Então, ele vai fazer um julgamento, vai estar na frente dele o inocente e o condenado, a pessoa que deve e a pessoa que vai receber. Então, nem todo mundo saía feliz diante do Moshe Rabbeinu. Às vezes, ele tem que dar uma pena para alguém, um castigo. Ele cumpria a Torá, ele é o Rabbeinu, ele é o nosso rabino que ensinava a Torá para a gente e cumpria a Torá na prática. O Aaron, ele é o Oev Shalom verodev Shalom, que amava a paz e perseguia a paz. Todo mundo saía feliz diante dele, as pessoas chegavam brigadas e saíam amigas de novo. O Aaron era incrível o trabalho que ele conseguia fazer. E a pergunta é como ele tinha essa habilidade de criar harmonia nos relacionamentos, como ele conseguia fazer com que inimigos voltassem a ser amigos. Ele tinha um segredo, ele focava nos pontos positivos, ele focava nas coisas boas que as pessoas faziam, ao invés de ficar focando nas coisas ruins. Ele mostrava, olha, é verdade, ele fez uma coisa errada, mas olha quanta coisa boa ele tem, olha quantas bondades ele já te fez, e a pessoa falava, uau, é verdade. Olha que interessante, a gente falou na Paraxá da semana passada, Paraxá Shmini, a gente trouxe os sinais dos animais que são kasher. Tem que ter dois sinais, a pata fendida, completamente fendida, e tem que ser ruminante. E a Torá traz 4 animais que só tem um dos sinais. E tem um detalhe interessante, nesses 4 animais, a Torá fala, olha, esse animal, ele é ruminante, mas ele não tem o casco fendido. E esse animal tem o casco fendido, mas não é ruminante. Sempre a Torá começa com a qualidade boa. Olha, ele tem isso, ele tem um lado bom, mas infelizmente o outro lado dele não é bom. Então ele não é um animal kasher. Mas sempre a Torá começa olhando o lado positivo. Esse era o truque de Aaron Cohen, essa era a forma dele de trazer shalom, de trazer harmonia. Ele procurava as coisas boas, ele sabia ver os defeitos, ele não tinha esse problema,
mas ele sabia olhar o lado positivo. Isso era um diferencial, porque saber ver os defeitos, todo mundo sabe. A gente vira especialista em procurar os defeitos dos outros, óbvio. Os nossos defeitos, a gente continua não enxergando, a gente continua cego para enxergar os nossos defeitos, mas para enxergar o defeito dos outros, a gente é especialista, nós somos PhD em procurar defeito das outras pessoas. Então, a gente tem que saber que uma pessoa que sabe olhar as qualidades de uma outra pessoa, essa pessoa ela é apropriada também para enxergar os defeitos. Quer dizer, se eu preciso olhar para essa tzará, para essa mancha, que é um potencial tzará, só aquele que sabe olhar o lado positivo, ele também é adequado para olhar o lado negativo, para olhar essa mancha, se essa mancha é uma coisa boa ou se essa mancha é uma coisa negativa. Então, ele consegue fazer um julgamento objetivo, um julgamento imparcial, e não como as outras pessoas que, infelizmente, já começam o julgamento olhando o lado negativo, então eles já não estão sendo imparciais, já estão sendo completamente parciais, que a gente já começa a julgar as pessoas, infelizmente, levando em consideração as coisas ruins que essa pessoa tem. Por isso que todos os tipos de avodá, de serviço, está escrito em geral só Cohen, então não está associando tanto ao Aaron Cohen. Mas essa habilidade de diagnosticar se alguém tem tsarat ou não, isso é uma característica que o Aaron ele tinha. Ele é a pessoa que sabe ver o lado positivo, então ele é adequado também para procurar o lado negativo. Isso foi herdado pelos Koanim, pelos filhos, netos, bisnetos, todas as futuras gerações de Koanim, eles receberam esse presente, essa herança espiritual do Aaron a Cohen, mas por isso a Torá sempre conecta com o Aaron. Tem que ser os Koanim, filhos de Aaron, tem que ser descendentes de Aaron que tem essa característica de Oev Shalom Berodev Shalom, que ama a paz, que persegue a paz, que quer ver as coisas boas. A gente só pode amar a paz e correr atrás da paz. A gente sabe olhar o lado positivo das coisas, o lado bom, as qualidades, saber olhar o defeito qualquer um faz. Não é vantagem nenhuma saber olhar defeito. Saber olhar a qualidade, isso é uma vantagem. Isso é uma característica de Aaron Cohen. Seja um talmid de Aaron Cohen, você também. A Torá fala, não precisa ficar com inveja do Aaron Cohen. Você pode ser talmid dele também. Você pode pegar essa característica, se trabalhar. Talvez você não tenha a herança como os Koanim têm, mas você tem a escolha. Você pode se trabalhar para ser uma pessoa que sabe olhar o positivo, olhar as qualidades das pessoas e não ficar olhando o lado negativo. Agora, olha que interessante. Por que começou a Tzarat? Alguém que fez Lashon Hará. E por que ele fez o Lashon Hará? Pela característica ao contrário do Cohen. É alguém que só sabe ver o negativo. Se eu soubesse ver o lado positivo, eu não vou ficar falando mal da pessoa. Se eu estou falando mal, é porque eu estou com a característica oposta de Aaron Cohen. Então precisa vir Aaron Cohen para chamar a atenção. Olha, você está olhando o lado negativo da vida. Conserta isso, muda a forma de olhar a vida para você poder sair da tzarata. A tzarata é causada justamente pelo lado de olhar as coisas sempre negativas, essa característica, infelizmente, muito ruim, que a grande maioria da humanidade acaba se afundando nesse tipo de coisa, de ficar sempre olhando o que falta, sempre reclamando. Muitas pessoas, é interessante que ultimamente eu tenho escutado muito essa frase, como as pessoas se sentem desvalorizadas, as pessoas trabalham, as pessoas se esforçam e elas falam, as pessoas só sabem reclamar. Eu não escuto um agradecimento, eu não escuto um elogio, eu não escuto um reconhecimento do meu esforço, só defeitos, é só coisa errada, é só problema, é só reclamação. Então, aquela famosa história, já falamos algumas vezes, mas é uma história que a gente sempre tem que lembrar. Um professor, ele entra na classe das crianças, ele faz um teste social aqui, ele começa a fazer contas de matemática na lousa, tabuada do 9, então 1 vezes 9, 9, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 9, 27, e em uma das contas, 4 vezes 9, em vez de 36, ele fala 37. E ele começa a escutar umas risadinhas lá na classe, ele continua a tabuada e ele termina até o 10, 9 vezes 10, 90, e ele começa a ver a classe, já está todo mundo dando risada,
cochichando um com o outro. Ele falou, o que que foi, meninos? Falou, professor, você errou, você errou. Falou, olha que interessante, eu fiz 10 contas na lousa, 9 estão certas, uma está errada. Todo mundo percebeu só errada, ninguém falou, professor, cola cavó, você fez 9 contas certas. Não, todo mundo percebeu a que eu errei, uma que eu errei, 9 estão certas. Todo mundo aqui está dando risada da uma que eu errei. Ninguém me aplaudiu, ninguém veio me dar cola cavó pelas 9 certas que eu fiz. Então, a gente tem que, Bezrat Hashem, trabalhar para ser talmid também de outro gigante espiritual. Outro gigante espiritual está escrito no Pirkei Avot, Kol mi sheyesh beyado, shloshah dvarim halalu, mitalmidav shel Avraham Avinu. Quem tem essas 3 características, ele é um talmid de Avraham Avinu. Quem não quer ser um talmid, um aluno, um discípulo de Avraham Avinu, passar adiante os ensinamentos de Avraham Avinu, mas Loleino, quem não tem as 3 características de Avraham Avinu, ele tem as 3 características de quem? Ele vai ser um talmid de Bilam Marachá. Deus nos livre. Quem quer ser talmid, discípulo do Bilam Marachá, uma das pessoas mais perversas, mais baixas, que se a gente começa a se aprofundar, não tenho nem coragem de contar aqui num shiur o que se sabe sobre ele, as atitudes dele, a imoralidade dele. É asqueroso o que ele fazia. Quem quer ser talmid de alguém tão asqueroso, tão baixo? Eu que não quero ser de jeito nenhum. Mas ensina para a gente o Pirkei Avot, quais são as 3 características. Ain Tová, ter um bom olho. O que significa ter um bom olho? A pessoa procurar o positivo nos outros. Ter um Ruach Nemuchá, uma Nefesh Feilá, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que se sacia com pouco, ele não precisa, não é movido pelos desejos, e é uma pessoa extremamente humilde, não se acha melhor que ninguém. Essas 3 características Avraham Avinu tem, e o contrário disso, o Ain Ra'ah, o olho ruim, procurar os defeitos, isso é especialidade do Bilam Marachá. Ele sabia olhar para cada um e encontrar um defeito nessa pessoa para poder amaldiçoar essa pessoa. Então, isso era a especialidade dele. Abraham se especializou em procurar o lado bom. Olha 2 exemplos impressionantes. Ele rezou para salvar uma cidade. Tá bom, até aí a gente também reza para proteger a Israel. Ele rezou para salvar Sdom. Quem é Sdom? As piores pessoas daquela geração. A gente começa a escutar os níveis de crueldade que tem Sdom. Peraí, Abraham está rezando para salvar aquela cidade de pessoas tão ruins. Ele sabia olhar o lado bom. Deus, mas talvez tem 50 tzadikim. Esses 50 tzadikim podem trazer coisas boas. Hashem pode ter 40, pode ter 10 tzadikim nessa cidade. Salva essa cidade pelo mérito dos 10 tzadikim. Ele está brigando com Deus, ele está procurando coisas positivas. Também o sobrinho dele, Lot. A Torá fala para a gente que era uma pessoa extremamente de má índole. Ras Shalom, a gente tem, depois do desenvolvimento da história, o que aconteceu dele com as filhas, coisas horrorosas pela índole dele, a imoralidade dele, mas o tempo inteiro Abraham ele está junto com Lot, mesmo que todo o tempo que Abraham estava junto com Lot, Hashem não apareceu para ele, Hashem não aparecia junto quando Abraham está junto com uma pessoa tão baixa. E mesmo assim ele foi acompanhado de Lot, e ele só se separou do Lot quando começou a ter uma briga entre os pastores de Lot e os pastores de Abraham, porque os pastores de Abraham são honestos e os pastores de Lot são desonestos. Então os pastores de Abraham começaram a chamar a atenção dos pastores de Lot. Abraham percebeu, opa, a briga vai começar entre os pastores e daqui a pouco vai chegar entre eu e o Lot, é hora da gente se separar. Mas até agora ele está sem Hashem perto dele, Hashem não apareceu mais para ele enquanto ele está com o Lot, mas ele sabe que ele pode ajudar o Lot, ele está tentando procurar o positivo no Lot, alguma coisa boa no Lot, então ele está lá acompanhando ele. Olha que incrível como a gente tem que procurar em todo mundo alguma coisa positiva, saber valorizar as pessoas, saber agradecer as pessoas. Uma história interessante, tinha um rapaz que ele entrou no curso de engenharia, estava extremamente difícil. Os 2 primeiros anos do curso de engenharia é um inferno, é dificílimo, matérias, cálculo, álgebra linear, parecia chinês com russo. Ele não entendia nada, esse rapaz, mas depois de um mês chegou a primeira prova. O moleque estava
apavorado. O que que eu vou fazer na prova? Está tão difícil entender. Ele se esforçou, ele estudou bastante e chegou na hora da prova, ele começou a ler as questões. Falou, olha, eu acho que eu estudei bem, Bezrat Hashem, quem sabe eu vou conseguir bem na prova. De repente ele chega, na última questão da prova está escrito qual é o nome da moça que limpa a sala de aula. Então o rapaz achou que era uma brincadeira. Ele levanta a mão e falou, professor, eu não entendi. Essa última pergunta é uma pergunta séria? E o professor responde para ele, é a pergunta mais importante da prova. Então ele não entendeu muito, ele respondeu toda a prova, ele não sabia essa última questão, ele entregou a prova com a última questão em branco e saiu. Quando ele voltou na aula seguinte, ele pergunta, professor, eu não estou entendendo, por que você fez essa última pergunta? O que muda? O que tem a ver com engenharia? Eu saber o nome da moça que limpa aqui a sala de aula. Olha o que o professor ensinou para ele. Então, essa foi a pergunta mais importante da prova, porque eu não estou aqui para ensinar cálculo, eu não estou aqui, eu estou ensinando a vocês se prepararem para a vida, para serem pessoas melhores, fazer conta. Qualquer um sabe fazer. Ser uma boa pessoa, isso é para poucos, não é para todo mundo. Todo dia a gente chega de manhã na sala de aula, a sala está arrumada, a lousa está limpa, as carteiras estão alinhadas. Imagina se todo dia eu tivesse que chegar e limpar toda a lousa e todo mundo ter que alinhar as carteiras, limpar, ficar sujeira do dia anterior, a gente ia perder um tempão de aula todo dia ou ia ficar uma hora, a sala de aula ia ficar emporcalhada, ia ficar impossível a gente ensinar aqui. O mínimo que a gente tem que ter é a karatatov, saber reconhecer, saber agradecer, olhar, Baruch Hashem, tem uma moça que todo dia ela vem de manhã, vocês chegam 7 horas da manhã, 7 horas ela já terminou a limpeza, 6 horas da manhã ela já estava aqui limpando as salas de aula, limpando os corredores. O mínimo é saber reconhecer, é ver as coisas positivas, saber agradecer e saber reconhecer o que cada um faz de bom. E eu quero que vocês, pelo menos, saibam o nome dessa mulher para agradecer para ela. Então, foi talvez a aula mais importante da vida desse rapaz, e é uma aula importantíssima, Bezrat Hashem, para a nossa vida, a gente sempre saber olhar o positivo. Não é um trabalho fácil, sempre tem aquela pessoa que a gente não gosta muito. Aconteceu naquele ano que em Lag BaOmer, estamos chegando mais uma vez, mais um pouquinho aí em Lag BaOmer, teve um Lag BaOmer que foi marcado por uma grande tragédia lá em Meron. Tem uma grande festa no lugar onde está enterrado Rab Shimon Bar Yochai, e 45 Yehudim faleceram, estava em obras e começaram a forçar a entrada, e infelizmente muitas pessoas caíram umas em cima das outras e acabaram morrendo pisoteadas, acabaram morrendo por causa da queda. Então foi uma coisa trágica, 45 mortos num dia de tanta alegria, foi uma mancha aqui dentro da nossa história. E tinha um professor que ele recebe um telefonema e fala, olha, infelizmente temos uma má notícia, um dos mortos, desses 45 mortos, era um dos seus alunos. Um dos alunos que está na tua classe hoje em dia é um dos que morreram aqui, infelizmente. Então, esse homem, ele começou a imaginar que, óbvio, eu vou ter que participar da levaiá, do enterro, e provavelmente, como eu sou o professor dele, vão me pedir para eu falar algumas palavras. Só que esse professor entrou em pânico, porque era o pior aluno da Kitá, era o pior aluno da classe, era um menino terrível, um menino que não prestava atenção, que fazia bagunça, que atrapalhava, vira e mexe, ele tinha que botar esse menino para fora. Ele falou, o que eu vou falar sobre esse menino? Na Levaiá se costuma fazer expedim são discursos de elogio ao falecido. O que eu vou elogiar esse menino? Eu não encontro nada de bom nele, não tem nenhuma característica positiva nesse menino. E ele começou a parar para refletir, falou, peraí, olha, ele não é um menino tão ruim assim. Eu já vi algumas vezes no recreio, ele dividindo o lanche dele com um amigo que tinha esquecido. Uau, olha, ele realmente tem um coração bom. Eu já vi algumas vezes ele ajudando outras crianças que precisavam fazer uma lição, que precisavam isso e aquilo. Uau, eu lembro uma vez que ele me contou que ele atrasou porque ele foi ajudar a ficar com a avó no hospital e começou a lembrar um monte de coisas positivas do menino. Ele preparou todo o Dvar Torá, o discurso dele, um monte de qualidades que ele nunca tinha reparado e, infelizmente, só agora ele parou para reparar.
quando ele está saindo de casa para ir para o enterro, ele recebe um telefonema falando, olha, desculpa, tudo não passou de um engano, faleceu realmente uma criança, tinha o mesmo nome do seu aluno, mas não era o seu aluno, é uma outra criança. Então, esperamos que esse professor nunca mais voltou a ter o mesmo relacionamento com esse aluno, que agora ele já vê o aluno com outros olhos, ele conseguiu ver as qualidades, mas as qualidades estavam lá o tempo inteiro. O problema é que ele estava tão focado nos defeitos, nos problemas, ele não conseguia ver as qualidades daquele aluno. A partir daquele momento, Bezrat Hashem, a gente espera que ele aprendeu a lição de procurar as coisas positivas. E um ponto aqui muito importante, talvez também a gente precisa levar isso em consideração. Tem um detalhe aqui, os detalhes da Torá às vezes escondem mensagens tão profundas, tão incríveis. Olha só, está escrito Bayom Eraot Bo Basar Hai Itma. No dia que for olhado lá e tiver em carne viva, também carne viva é um dos sintomas que era tzarat, então vai estar contaminado. Vem o Talmud e explica para a gente, o Talmud não, perdão, tem um Midrash e que fala Bayom, no dia que isso for visto, ele fala, olha, tem dias que ela é vista, essa mancha, e é proclamado que a pessoa está impura, mas tem exceções. Tem dias que o Cohen não olhava propositalmente para não decretar que essa pessoa estava impura. Que dia que é esse? Então, fala o Midrash, tem exceção no Sheva Brachot. O noivo, durante os 7 dias depois do casamento dele, tem os 7 dias de festas que ele está com a nova esposa dele, todo dia fazem uma seudá para ele, uma grande alegria, todo mundo canta, se fala elogios do noivo, da noiva. Então, é uma semana muito especial. Nessa semana, mesmo que apareçam manchas no noivo, o Cohen não olha nessa semana, ele espera passar os 7 dias e aí sim ele vai olhar, ele espera terminar o Sheva Brachot. Mas peraí, qual é a lógica? Se está aparecendo manchas, significa que esse menino tem problemas, esse menino tem atitudes antissociais, ele está fazendo lashon hará, ele está prejudicando a vida de outras pessoas. Será que não era importante, já no começo do casamento, a esposa estar de olho? Olha, meu marido, ele parecia um tzadik, mas eu estou vendo aqui que ele não é tão tzadik. Será que não era importante já revelar isso para a esposa? Olha que incrível. Os nossos sábios ensinam o seguinte, que quando alguém ele está com problemas, quando alguém está com dificuldades, em geral, quando tem uma briga, a gente acha que sempre duas pessoas estão envolvidas, mas na verdade, quando tem uma briga, quando tem um problema, significa que pelo menos um dos dois ele está com problema interno. A verdade é que paz ele não depende de duas pessoas, paz depende de uma única pessoa. A pessoa que está em paz com ela mesma, ela automaticamente também está em paz com as outras pessoas. A pessoa que não está bem com ela mesma, ela também não está bem com as outras pessoas. Olha que incrível. O Rav Yohanan Zweig, ele fala que, normalmente, quem tem um comportamento antissocial, alguém que não está bem com ele mesmo, alguém que é muito crítico, alguém que só vê o negativo, alguém que só fala mal dos outros, é um sinal que ele não está em paz com ele mesmo. Então, isso que ele está colocando para fora, isso é uma falta de paz interna, ele só está externalizando um problema interno dele. Teve uma vez um homem, pega um táxi para ir para o aeroporto, e no meio do caminho, um homem que estava parado no acostamento, de repente joga o carro na pista e quase causa um acidente terrível. E, além de tudo, ainda passa xingando o taxista, falando, você é um louco, seu barbeiro, não sei o quê. E o passageiro, depois de se recuperar do susto, ele fala, meu, o cara ainda gritou com você, por que você não gritou de volta? Ao contrário, o motorista de táxi deu um tchauzinho para ele e foi embora na paz. Ele falou, por que você não xingou ele? Ele que é um louco, ele que quase causou o acidente, e você deu um tchauzinho amigável para ele, deu um sorriso para ele. Ele falou, olha, deixa eu te ensinar a lei do caminhão de lixo. Falou, às vezes, as pessoas elas acabam jogando lixo nos outros. O que é esse lixo que elas jogam nos outros? São todas as insatisfações e decepções e problemas que a pessoa tem,
isso vai enchendo ela até que ela transborda e ela joga isso nos outros. Esse cara, se ele gritou desse jeito, se ele xingou desse jeito, significa que o caminhão dele está cheio de lixo. Baruch Hashem, eu tenho uma escolha. Ou eu posso também me transformar num caminhão de lixo e revidar nele, jogar todas as minhas frustrações e todos os meus problemas em cima dele, ou eu posso escolher que eu vou cortar, eu não vou passar isso para frente. Eu tô em paz comigo mesmo, eu estou em paz com o mundo inteiro, então eu não preciso revidar, não preciso xingar. Se ele está com problemas, Bezrat Hashem, que ele resolva os problemas dele, eu não estou com problema nenhum. Quer dizer, se a pessoa ela está shleimah, a palavra shalom, paz, vem de shleimut. Se a pessoa ela está bem com ela mesma, se a pessoa ela está Baruch Hashem, num estado dela com ela mesma, que ela está tranquila, então ela está bem com todo mundo também. Normalmente, atitudes antissociais são pessoas que não estão bem com elas mesmas. O que a gente faz normalmente quando alguém tem com a gente uma atitude antissocial? A gente grita de volta, a gente xinga a pessoa, a gente vira inimigo da pessoa. É tudo que a pessoa não precisa. Se a pessoa está tendo esse comportamento, é porque ele precisa de ouvidos para escutar os problemas dele, ele precisa de um abraço, ele precisa de um pouco de atenção, ele precisa de autoestima, talvez é falta de autoestima. Como a gente falou, ele se vê comparado com os outros, ele se acha um lixo, precisa alguém para dar um elogio, para falar uma palavra amiga, para falar uma coisa boa, não para xingar ele, para jogar ele mais para baixo ainda. Olha que incrível, esse noivo pode ser que ele era uma pessoa que era muito vazia, uma pessoa sozinha, uma pessoa com problemas, mas agora entrando no casamento, quem sabe, com a ajuda da esposa, com os elogios essa semana, que ele é tratado que nem um rei no Sheva Brachot, e vão falar qualidades dele, elogios sobre ele. Uau, como as pessoas gostam de mim. Uau, nem eu sabia que eu tinha tantas qualidades, nunca tinha prestado atenção nesse lado positivo que eu tenho. Essa pessoa pode mudar. Então, não já condena ela, está contaminada. Dá uma chance nesse Sheva Brachot. Ele está começando uma nova vida, uma nova etapa. Quem sabe essa pessoa vai mudar e quem sabe essa pessoa vai se curar. Olha que ensinamento incrível da Torá. Às vezes as pessoas elas estão fazendo muito barulho porque elas estão vazias. Assim os nossos sábios eles dão machal. Se você pega uma caixinha de tzedakah lotada de moeda, você balança, ela não faz barulho. Mas se tem uma única moedinha, você balança, faz um barulhão. Quanto mais barulho a pessoa faz, é um sinal maior que ela está vazia, ela está desesperada, ela está querendo chamar atenção. E tudo que ela não precisa é pessoas brigando com ela, gritando de volta. Ela precisa de atenção, ela precisa de autoestima, ela precisa de carinho das pessoas. Então, olha que impressionante como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, às vezes ajudando alguém, dando um telefonema, mandando uma mensagem, olha, você é uma pessoa especial, mostrando as qualidades de alguém. Você pode dar vida para uma pessoa, você pode ajudar ela a se olhar com uma outra ótica mais positiva. Às vezes a pessoa está lá para baixo, a pessoa está mal, a pessoa está depressiva, ela acha que ela é ninguém, e vem alguém dar um elogio para ela, você consegue ver o brilho voltando no rosto da pessoa. Às vezes, uma palavra, um elogio, uma qualidade, você dá para a pessoa, alguém aconteceu uma situação essa semana, uma pessoa, ela fez um erro, ela acabou, a gente encomendou uma coisa, chegou errado, e a gente falou, olha, entrou em contato mais com o Derek Eretz, olha, eu acho que talvez teve algum erro, a gente encomendou isso, chegou isso, a pessoa falou, não, mil desculpas, realmente teve um erro, olha, eu vou te mandar de novo sem te cobrar nada. E a gente mandou uma mensagem para a pessoa, olha, obrigado, é incrível o trabalho que você está fazendo, a tua honestidade, a tua prontidão de assumir a responsabilidade e querer consertar o erro. A pessoa mandou uma mensagem falando, olha, eu queria te agradecer, você não tem ideia quantos anos eu já estou trabalhando com dificuldades e eu só escuto críticas. Você é a primeira que está me dando um elogio e você não sabe, eu tive um dia difícil, você não tem ideia como isso que você me falou mudou meu dia, mudou minha vida. Olha que coisa incrível, uma mensagem, você pode mudar a vida de alguém. Essa é a lição do detalhe
do noivo durante o Sheva Brachot. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é um pouco de elogio, é um pouco de carinho, é um pouco de atenção. Essa pessoa, ela está gritando por socorro, ela é um caminhão de lixo, ela está jogando o lixo dela porque ela está cheia de lixo dentro dela. Ajuda, não jogando mais lixo em cima dela. Ajuda ela com palavras boas, com palavras de incentivo. Bezrat Hashem, é muito fácil a gente mudar de forma positiva a vida das pessoas. Shabbat Shalom.